alunos! Estamos aqui para mais uma semana de material de complementação escolar, da semana de 15/6. Bom, a tia espera que vocês estejam todos bem, que a família de vocês esteja bem também e que isso tudo passe logo, né? Para voltarmos a estar juntos o mais breve possível. Vamos descobrir o que veio nesse material? Vamos descobrir juntos? A página 4 começa com nossas atividades de português. Mais um dia, não é, amiguinho? Fique firme, em breve vamos nos reencontrar. Por falar nisso, você gosta do dia ou da noite? Então aí o gênero textual dessa semana é uma tirinha do Rex, que é dia e noite. Sabe, se eu fosse rei, todo dia seria de dia. Sou um bicho diurno. Aliás, eu não sei bem para quê. Aí abre a boca assim, boceja. Serve à noite. Aí depois aparece ele o quê? Dormindo. Então, depois da leitura dessa tirinha, nós vamos responder as perguntas abaixo do conversando sobre o texto. Prestem bem atenção, tá? Para responderem essas perguntas com bastante calma. Na página 5, nós vamos ter dois tipos de textos diferentes, o texto 1 e o texto 2. E a gente vai comparar esses dois textos. O primeiro vem assim: por que pães de açúcar? Você deve estar se perguntando de onde saiu a ideia de chamar de pão um amontoado de pedra. O nome vem da época da colonização portuguesa, em que blocos de açúcar eram transportados do Brasil para a Europa. Durante o processo de fabricação do produto, eram utilizadas formas em formato de cone e o açúcar, como um pão assado na forma. Acabava tendo o formato do recipiente. Por isso, o cristal de açúcar obtido era chamado de pão de açúcar. Como o Morro Carioca tinha um formato bem parecido com um desses cones, acabou sendo batizado de pão de açúcar. Então, esse primeiro texto é um texto informativo, que me dá a história sobre o porquê o pão de açúcar é chamado assim. Vamos ao texto 2. Comunicado importante. No dia 25/6, excepcionalmente, encerraremos nossas atividades mais cedo. Fechamento do parque às 19 horas. Fechamento da bilheteria às 5h30. Descida do último teleférico, Pão de Açúcar, Morro da Urca, 18h40. Descida do último teleférico, Morro da Urca, Praia Vermelha, às 17 horas. Então, esse texto aí é uma informação, mas é uma informação diferente. É uma informação sobre um dia de funcionamento do parque. Não tem nada a ver com a história dele. Então, vocês vão comparar esses dois textos e vão responder as perguntas que vêm depois sobre o pão de açúcar e esses dois tipos de textos diferentes. Na página 6, vem um pouquinho mais de cultura. Ou seja, para quem ficou curioso sobre a história de criação do bondinho, aí dá uma sugestão para vocês, que é para vocês assistirem, um material para vocês assistirem com toda a família, que se chama Rio Raro, o bondinho nos anos de 1920. Nesse programa você vai conhecer como era o bondinho, como foi criado os primeiros bondinhos. Será que é igual o do dia atual? Será que não é? Então, para você assistir esse vídeo, é só você pegar a câmera do seu telefone, mostrar para esse QR Code aí, que é esse quadradinho que tem aí no final, que ele já vai te encaminhar para esse vídeo, para você assistir com toda a sua família. Combinado? Na página 7, começa o nosso material de matemática. E o principal assunto são probleminhas de multiplicação e divisão. Vocês vão ler esses probleminhas e vocês vão responder de acordo com o sinal. Leiam e interpretem o problema para a gente descobrir
qual sinal, ou seja, se vai ser multiplicação ou se vai ser divisão, que a gente vai usar nesse probleminha. Então, vem os probleminhas na página 7 e na página 8 também são probleminhas de matemática. Só que no final da página 8 está escrito assim, ó. Agora vamos fazer algumas divisões, tá? Então, ele vai dar a divisão que você vai ter que fazer. Você vai armar essas divisões aí e achar o resultado. Agora é com você. Ele deu algumas divisões que vocês vão precisar solucionar. Aqui embaixo, ó, vem lá naquele livro azul, aquele material carioca, quais são as páginas que estão relacionadas a esses trabalhos. Então, se vocês quiserem uma complementação, vocês também podem buscar nessas páginas. Bom, aqui começamos nossas atividades de ciências. E o assunto principal são os tipos de ambiente que nós encontramos no Rio de Janeiro. Em outros materiais, nós já falamos a respeito do manguezal. E hoje nós vamos falar sobre a floresta. E a nossa principal é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é toda essa área verde que recobre a nossa cidade. Os parques florestais, os hortos, as reservas, o espaço verde que você conhece na cidade representam a Mata Atlântica. E junto com toda essa vegetação, vem animais que representam esse ambiente. Esses animais da mata são chamados de animais silvestres. Nós já aprendemos na aula passada o que são animais domésticos e o que são animais silvestres. Silvestres é aquele que vive nesse tipo de ambiente de mata, que a gente não pode ter de jeito nenhum dentro de casa. E aí vocês vão responder questões sobre a Mata Atlântica e sobre esses animais que existem na Mata Atlântica. E vale lembrar que muitos deles estão considerados em extinção. O que é extinção? Eles correm o risco da espécie não existir mais. Então, aí, ó, vem algumas atividades sobre os animais da Mata Atlântica. Aí, ó, os animais em extinção que a tia acabou de falar, e um deles é a arara azul. Quem aí viu o filme Rio e o filme Rio 2? Que tem o personagem principal, a arara azul. Quem não viu, veja, não perca essa oportunidade, porque fala sobre esse animal que está entrando em extinção. Continuem resolvendo os exercícios a seguir, também relacionados aos animais presentes na Mata Atlântica. Nesta página começam as nossas atividades de geografia. Olá, amiguinho! Como você e sua família estão? Vamos continuar nossa jornada pelos conhecimentos da geografia, revendo algumas matérias que você já estudou com a gente e aprendendo algumas novas. Qualquer dúvida é só consultar os materiais antigos. Vamos nessa? Então, o material de geografia começa com a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela é responsável pela nossa orientação. Vocês conhecem a bússola? Sempre quando a gente pega a bússola, a gente tem uma rosa dos ventos, que os principais pontos são norte em cima, sul embaixo, leste à direita, oeste à esquerda. Então, esses são os principais pontos na minha rosa dos ventos. Depois, eu vou norteando com mais pontos. Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Então, aí vem algumas questões sobre a rosa dos ventos. E também vem um caça-palavras sobre elas. Depois, vem um exercício sobre lendo os mapas. O que você vai fazer com o mapa do município do Rio de Janeiro? Você vai recortar essa rosa dos ventos, colocar em cima do mapa e responder as questões a seguir utilizando a rosa dos ventos. Será que você... Oi! Que bom que nós encontramos novamente. Espero que você e sua família estejam bem. Vamos estudar juntos esta semana? Você lembra do último encontro?
Você lembra que falamos sobre a palavra sedentário e seus significados? Essa semana é muito importante saber que sedentário é quem possui residência fixa, ou seja, que tem um lugar para morar. Existem dois tipos de povos, os povos sedentários e os povos nômades. Os povos nômades são aqueles povos viajantes. Eles não têm residência fixa. Eles vão indo de lugar em lugar, formando uma residência, depois eles se mudam e por aí vai. E existem os povos sedentários, que são que a gente tem residência fixa, a gente tem um lugar certo para morar. Observe as figuras abaixo e responda se são sedentárias ou não. Faça a atividade no caderno de história e fique na dúvida, se ficar na dúvida, peça um responsável. Então, sedentário é aquele que está parado, né? Que não está praticando nada. Nesse caso aí, é um dos significados de sedentarismo. Um dos projetos dessa semana é sobre alimentação saudável. E aí vem um texto sobre agricultura familiar, que é a produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. É constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária. Então, eles geralmente moram na zona rural da cidade e eles plantam, né, esse tipo de alimento que vai chegar à nossa mesa. O setor se destaca pela produção de milho, raiz de mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, é a carne que a gente come, ovinos, caprinos, feijão, cana, arroz, suínos e entre outras coisas. Na agricultura familiar, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor, pois muitas vezes alivia a produção de subsistência a uma produção destinada ao mercado. Ou seja, essa agricultura familiar tanto pode ser para o consumo da família, que se chama agricultura de subsistência, que é para sua própria sobrevivência, ou uma produção destinada ao mercado, que eles plantam para chegar ao nosso consumo aqui nas grandes cidades. Então, aqui embaixo tem algumas questões sobre esse tipo de agricultura e como esse alimento chega à nossa casa. Vocês vão entender como ele passa lá pela agricultura e chega até a nossa casa. Ele vem da zona rural para a zona urbana. E aqui, ó, vem um passo a passo de como você fazer uma hortinha dentro de casa, tá? Quem quiser, é uma ideia bem legal, bem interessante. Bom, aqui tem um novo tipo de texto. E o texto fala sobre janela. Ué, tia, janela? É o que eu observo na minha janela. O que acontece quando eu abro minha janela? O que eu vejo? O que eu penso? O que eu vejo no mundo lá fora? Então, vocês vão ler esse texto, onde o autor fala sobre a janela dele, e vão responder o que vocês acham sobre a janela de vocês. Leiam com atenção e respondam as questões a seguir. Da nossa janela, olhamos o mundo lá fora. Preservar o meio ambiente é muito importante para que possamos ter um planeta saudável e rico em recursos naturais no futuro. Cuidar do planeta também é cuidar de nós e daquilo que vemos ou gostaríamos de ver na nossa janela. Então, aqui embaixo, vocês vão ver algumas dicas que vocês podem ter com a água, com o lixo e com a energia para cuidar bem do nosso planeta. E depois, vocês vão responder as questões a seguir sobre o cuidado que devemos ter com o planeta.
Bom, o nosso material chega ao fim aqui. Espero que vocês tenham gostado e façam tudo com muita calma e capricho. Beijos, a tia ama vocês.